Olá, você é daquelas pessoas que toma omeprazol ou qualquer outra classe de prazóis todos os dias? Isso porque a gente muitas vezes acha que esses remédios eles são inofensivos, mas na verdade quando você toma ele todos os dias por tempo indeterminado, muito prolongado, ele pode ser nocivo ao seu organismo, ao seu esôfago e ao seu estômago. Então, por favor, se você toma omeprazol por muito tempo ou conhece alguém que toma, eu peço que você assista esse vídeo até o final, porque esse medicamento, muitas vezes, ele está sendo indicado por motivos errados e até mesmo a uso prolongado, ele causa deficiência em vários nutrientes. Então é sobre isso esse vídeo que nós vamos falar e assista esse vídeo até o final. O omeprazol, ele é um medicamento da classe de inibidores de bombas de prótons. Não tem só o omeprazol, mas tem vários outros prazóis, né, que a gente chama de IBPs. E eles têm uma função principal que é inibir a acidez do seu estômago, né, que é o ácido clorídrico. Então ele é muito indicado para pacientes que estão reclamando de dor no estômago, para pacientes que gastrite, tem úlcera, refluxo, uma esofagite. Qual é o problema? Quando você chega muitas vezes nos médicos convencionais, eles não avaliam de como que está a acidez do seu estômago. E às vezes, quando você tem uma esofagite, né, refluxo ou gastrite, muitas vezes esses pacientes eles têm pouca acidez no seu estômago. Eu tenho um vídeo falando sobre isso com um pouco mais de detalhe, depois você vai lá para ver, né, sobre a hipercloridria, que é muita acidez do seu estômago, e a hipocloridria, que é pouca acidez no estômago. Qual é a função dela, enfim, depois você vai lá no vídeo, dá uma olhada, tá bem interessante. Então, muitas vezes você tem isso e o médico não avalia a acidez do seu estômago e já passa o omeprazol ou qualquer outro medicamento prazol, né? E aí, como ele tem a função de diminuir a acidez do seu estômago, muitas vezes, se você tem um estômago já com pouca acidez, vai piorar ainda mais o seu quadro. No primeiro momento, você sente aquele leve alívio, mas com o tempo vai piorar ainda mais. Então, se você já tem pouca acidez do seu estômago, e muitas vezes você tem esse sintoma de gastrite, refluxo, por vários motivos. Então, pode ser o envelhecimento normal, né? Pode ser por uso prolongado também de anti-inflamatórios, antibióticos, danificam também o seu estômago. Pode ser também por causa da H. pylori, eu também tenho um vídeo falando sobre a H. pylori, depois você vai lá dar uma olhada. Então, tem vários motivos que fazem você ter uma inflamação no seu estômago e também causando, assim, por consequência, uma inflamação no seu esôfago. E aí, essas inflamações, associado também ao uso de omeprazol muito prolongado, você tem a diminuição e deficiência de vários nutrientes. E o ácido gástrico, né, o ácido clorídrico, ele não serve só para digerir os alimentos, ele serve também para quebrar e disponibilizar muitos nutrientes. E o primeiro que eu quero destacar é a vitamina B12, que ela está presente principalmente nos alimentos de origem animal, carne, ovos, peixes, frango e tudo mais, vísceras. A vitamina B12 ela tem várias funções, principalmente cerebral, já que nos neurônios, a camada protetora dos neurônios, ela é precisa e é também feita de vitamina B12. Quando você tem pouco ácido associado a uma inflamação no seu estômago e esôfago com o omeprazol, você tem a diminuição dessa vitamina, porque a vitamina B12, para ela ser absorvida, ela precisa do ácido clorídrico. Então, pacientes que fazem uso de omeprazol, é necessário dosar a vitamina B12, principalmente ela tem que estar acima de 500, e aí senão você vai ter problema na concentração, perda de memória, você vai ter anemia, vai sentir formigamentos. Então, é necessário fazer uma dosagem de vitamina B12. Caso esteja deficiente, você precisa fazer a suplementação. O ferro ele também merece esse destaque, principalmente no caso do ferro não M, presente em alimentos vegetais como feijão, lentilha, o espinafre. O pH ácido do estômago é crucial para converter o ferro em a sua forma mais facilmente absorvível. Então, com menos ácido, essa conversão é menos eficiente. E lógico, para você adquirir ferro de origem vegetal, ela precisa estar associada com uma vitamina C. Eu também tenho um vídeo falando sobre isso, depois você lá dá uma olhada se te interessar. E aí você tem o aumento do risco de anemia ferropriva, e isso é especialmente importante para mulheres em idade fértil, né? Que também perde muito ferro pela menstruação. O outro nutriente, o outro mineral, né, que eu vou falar agora é o cálcio, que ele é afetado pela falta desse ácido, principalmente na sua forma de carbonato de cálcio.
encontrado em vários suplementos e alguns alimentos. Então, sem acidez suficiente, a dissolução de cálcio fica prejudicada, o que pode impactar na sua saúde óssea a longo prazo. Se você quer que eu fale mais um pouco sobre a saúde óssea, eu tenho um vídeo falando sobre a osteoporose também, vai lá dar uma olhada em seguida. Os outros minerais importantes que dependem da acidez do seu estômago é o magnésio e o zinco. O magnésio é essencial para mais de 300 reações enzimáticas no seu corpo, incluindo a contração muscular, a produção de energia, e enquanto que o zinco, que também tem alimentos ricos nele, né, em origem animal, ele atua na imunidade, na cicatrização e na saúde da pele. Então, o uso crônico do omeprazol pode diminuir a absorção desses minerais. Então, pode potencialmente levar a sintomas como fraqueza, cãibras, queda da imunidade. Agora, vamos falar o efeito contrário. É importante falar do outro lado da relação. Será que algum nutriente pode atrapalhar a absorção da ação do omeprazol? Se realmente o médico avaliar que você precisa do omeprazol, nós nutricionistas, quando chega um paciente para nós com esse medicamento, nós precisamos ver se algum nutriente pode atrapalhar na sua absorção. Então, assim, no geral, os nutrientes não anulam a eficácia desse medicamento, mas alguns podem ter interações bem sutis. Por exemplo, grandes doses de vitamina C pode acidificar o estômago, o que vai contra o efeito esperado do omeprazol, né? Então, isso significa que a vitamina C, ela não é proibida, mas é importante a gente avaliar o horário e a forma do uso para evitar esse conflito. Além disso, suplementos ou alimentos muito alcalinos podem potencializar o efeito do omeprazol, reduzindo ainda mais a acidez e ampliando o risco de má absorção de outros nutrientes. Então, diante disso, o que a gente deve fazer na prática? Se o uso do omeprazol for inevitável, e muitas vezes ele é evitável, não há necessidade de tomar omeprazol, mas se for inevitável, especialmente se por recomendação médica, um médico bem integrativo, um médico que saiba o que está fazendo, é essencial um acompanhamento nutricional que avalie sinais de deficiência e o ajuste na dieta. Então isso vai depender muito da conversa do paciente com o nutriente, então a gente faz bastante questionamento de como que está sintomas, se ele sente algum sintoma, e aí a gente vai correlacionando com a deficiência de algumas vitaminas. Isso pode incluir priorizar fontes biodisponíveis de ferro, né? Então a gente tem carnes magras, associar os vegetais ricos em ferro com fontes de vitamina C, que melhora assim a sua absorção, optar por forma de cálcios mais absorvíveis, como o citrato de cálcio, e garantir um aporte adequado de magnésio e zinco por meio de sementes, oleaginosas e leguminosas. Em alguns casos, a suplementação estratégica pode ser necessária, mas sempre com supervisão do profissional, né? Do nutricionista, no caso. Também é válido reforçar hábitos que favoreçam a digestão, mesmo com a redução da acidez. Então a gente tem que mastigar bem os alimentos, evitar refeições muito volumosas à noite e moderar no consumo de ultraprocessados. Podem ajudar a diminuir sintomas gástricos e facilitar o aproveitamento de nutrientes. Outra dica importante é não suspender nem prolongar o uso de omeprazol sem orientação do seu médico, porque a interrupção ela pode causar até um efeito rebote, aumentando a produção do ácido e piorando os sintomas como refluxo. Repetindo, muitas vezes o omeprazol ele não é necessário, porque a gente precisa investigar a causa. O remédio ele só vai remediar os sintomas. Sempre avaliar como está a acidez do seu estômago, para depois sim ofertar o medicamento. Eu espero que esse vídeo seja esclarecedor para você de alguma forma. Se te ajudou, peço que você curta, que você compartilhe esse vídeo para pessoas que tomam omeprazol ou qualquer outro tipo de prazol, né? Qualquer inibidor de bombas de próton. Então você compartilhe esse vídeo, curta também, escreva aqui no canal se você está fazendo uso, se você faz dosagem das vitaminas, se você tem um acompanhamento médico, se você tem um acompanhamento nutricional. Coloca aqui embaixo que eu vou ter o prazer de te responder. Obrigada por você assistir esse vídeo até aqui e eu te vejo até o próximo vídeo.